pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu estou de volta depois de uma breve interrupção dos lançamentos inéditos do canal e hoje especificamente a gente vai corrigir uma redação de uma seguidora minha que tirou 980 no Enem. O que essa pessoa fez para merecer o que a gente chama de quase 1000? Vem comigo para a gente descobrir os truques, as malícias e as estratégias. Bom, a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre esta aluna, vou colocar ela aí na tela, que é a Fabiana, que no Enem 2020 tirou a maravilhosa nota de 980. E é importante a gente lembrar que o 980, em teoria, é uma nota impossível para a grade de correção do Enem. Por que é, em teoria, uma nota impossível? Porque as notas na grade de correção do Enem são dadas de 40 em 40 pontos. Então, em teoria, a Fabiana só poderia tirar 1000, 960, 920. No entanto, a gente tem uma coisa super importante, vou até resgatar aqui a nossa querida câmera da mãozinha para falar sobre isso. O que esse 980 significa para a Fabiana? Significa basicamente que nós temos aqui uma aluna que recebeu um 960, olha, veio invertido, mas daqui a pouco eu conserto para vocês, e um 1000 de um outro corretor, tá? Então, enquanto a gente está aqui conversando, eu posso falar que a gente tem uma câmera nova, que é a câmera dos bastidores, e quem sabe erra ao vivo. Aqui a câmera da mãozinha tá invertida, mas eu imagino que você entendeu que um corretor deu 1000, o outro deu 960, e aí a Fabiana ficou com 980. E qual foi o critério que deu mais trabalho para a Fabiana? Foi competência 1. Um corretor deu 200 na competência 1 e o outro deu 160. Lembrando, para você tirar 200, você pode ter até, no máximo, 2 desvios gramaticais em termos de competência 1. E aí, eu quero já inaugurar com vocês uma outra novidade, além dessa câmera dos bastidores, que eu tô me sentindo muito Fleabag. Vocês assistem Fleabag? Uma série inglesa, fez maior sucesso? Tô me sentindo Fleabag conversando com a câmera aqui no cantinho. Mas temos uma outra novidade, além da câmera dos bastidores, que é isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Isso é a redação da Fabiana e eu vou usar um certo padrão de cores que eu tô usando no meu cursinho de redação, que eu acho que vale a pena você guardar, usar como uma legenda para vocês. Esse é o padrão de cores que eu uso, tá? Vou usar a partir de agora em todas as correções, na medida do possível nas aulas, que é, toda vez que eu estiver me referindo à competência 1, eu uso um roxinho, competência 2, rosa, competência 3, azul, competência 4, laranja e competência 5, um verdinho. Especificamente na competência 1, a gente vai apostar no uso do vermelho para apontar erros, desvios gramaticais e sintáticos, tá? Então, toda vez que houver um erro, eu vou usar um vermelhinho ali. Tranquilo? Então, beleza. Vou deixar aqui para vocês acompanharem. Com o tempo, vocês vão decorando esse padrão. Eu acho que é tranquilo. E aí a gente volta para a redação. O que eu queria deixar claro para vocês é que eu não vi a redação da Fabiane antes deste instante. A Fabiane mandou para o nosso canal, né? Assim como você pode mandar o seu texto, pode mandar as suas dúvidas. Lembrar sempre, segue lá o @instajanarabelo, que é o nosso perfil profissional no Instagram. E a Fabiana mandou esse texto do jeito que ele estava, eu baixei. Eu nem olhei essa redação antes, então tô corrigindo aqui ao vivo com vocês. Então vamos dar uma olhada no que a Fabiana andou deixando pra gente. Então ela começa assim, no livro Holocausto Brasileiro, então ela já aponta logo na abertura a primeira outra área do conhecimento dela. Então vou já marcar aqui que essa é a primeira outra área, OAC 1, também conhecido como Repertório Sociocultural 1.
No livro Holocausto Brasileiro, é retratada a história real do antigo hospital psiquiátrico da cidade de Barbacena, em Minas Gerais, onde os pacientes eram tratados de forma hostil. Aí eu colocaria uma vírgula, porque ela está explicando o que ela chama de hostilidade. Então, para mim, teria que ter a vírgula, por causa dessa função explicativa, com procedimentos desumanos e sem uma base científica sólida. Só que, lembrando, ela não pode simplesmente falar lá do Hospício de Barbacena, né? Ela precisa falar o que isso tem a ver com o tema, ela precisa fazer o gancho, e me parece que ela vai fazer isso por meio do paralelamente, que é reconhecido como um mecanismo coesivo, e a aplicação disso ao tema, ou seja, tornar esse repertório produtivo, que é avaliado na competência 2, ela faz por meio do na realidade brasileira atual. Muitas convicções errôneas acerca das doenças mentais ainda persistem. Convicções errôneas acerca das doenças mentais é a apresentação que ela faz do tema, então perfeito, tudo que ela tem que fazer até agora está feito. O que é uma forma de retomada, né? Pode prejudicar ainda mais, então ela está apontando uma consequência, a piora do estado mental dos indivíduos, então vou marcar ali com uma questão de competência 3, porque ela já aponta o que vai ser feito posteriormente no texto dela. Então aqui, muito provavelmente, ela vai falar de uma consequência que é a piora do estado psíquico desses indivíduos. Esse estigma, então o estigma anteriormente mencionado, a gente está falando, portanto, de competência número 4, e ela usa a palavra estigma, né, que é uma palavra que tanto está no tema, competência 2, como revela a opinião dela. Então a gente tem ali competência 2 e 3 sendo fortalecidos. Atrelado às psicopatologias, tem como causa, então ela vai enunciar o projeto de texto dela, a falta de informação e atenção por parte da sociedade sobre, retomando, tal questão. Então ela está colocando ali as causas, tá? Gerando consequências graves, que ela já tinha até mencionado, né? A piora do quadro, aos que sofrem desse mal, do mal anteriormente mencionado. Então ela fez uma apresentação adequada de uma outra área do conhecimento na introdução que, sendo minha aluna, seja do cursinho, seja da salinha, seja daqui do YouTube, seja do Instagram, ela sabe que eu exijo que retome, vamos ver se ela faz isso, e ela já apresentou o projeto de texto dela que ela tem que concretizar posteriormente, né? Ela apresenta causas, ela apresenta consequências que precisam ser aprofundadas. Então, introdução, tudo ok, com uma tese bem explícita. Então, o primeiro parágrafo foi. Então, um ok aqui. Segundo parágrafo. Sob essa perspectiva, é o mecanismo coesivo que ela utiliza para retomar a perspectiva anteriormente apresentada. É importante destacar, e aí ela fala da relevância do argumento, as origens. Então, ela já me enuncia a apresentação de causas, algo que ela tinha feito lá na introdução, da construção desse estigma no Brasil. Não está errado, o Enem não vai tirar ponto desse estigma, mas eu, Naja Rabelo, Jana Rabelo, que errei e coloquei a vinheta na hora errada, Jana Rabelo, super chata. O que eu acho? Eu acho muito próximo colocar esse estigma aqui e desse estigma, tá? Eu acho errado. O Enem não. Tanto que ela tirou total, né, nas outras competências, tirando competência 1. Eu não gosto. Eu acho que a gente pode até ter uma conversinha em relação a isso, que não é legal repetir palavras em parágrafos vizinhos. Usou estigma no primeiro parágrafo, só vai usar estigma novamente, se precisar, lá no terceiro. Tranquilo? Voltamos. Então, desse estigma no Brasil. Seguindo essa lógica, porque ela está, né, colocando o repertório sociocultural, o filósofo Immanuel Kant, e aí aqui é a segunda outra área do conhecimento dela,
Em seu estudo sobre o entendimento humano, aborda a necessidade de se priorizar e valorizar a razão para alcançar o esclarecimento e a emancipação dos homens. Ou seja, ela fez a primeira parte, que é obrigatória. Você precisa, para o seu repertório, te dar tudo o que ele tem que dar para a competência 2, você apresenta o repertório, tá introduzindo lá a importância da razão. Como ela é minha aluna, pelo menos aqui do canal, né? Por favor, me contem, vocês são alunos sempre presentes do canal? Qual é a aula favorita? Deixe seu comentário, seu like, curte, compartilha, assina o canal, faz o meu jabá. Em seguida, ela fala que é do filósofo, ela põe o nome da área. Ela faz uma breve explicação, porque pode ser que o corretor nunca tenha lido o Kant na vida. E aí o que ela tem que fazer agora? Agora ela precisa pegar o Kant, esse filósofo que não estava falando sobre estigma associado às doenças mentais no Brasil, e aplicar ao tema. Vamos ver se ela faz isso? No entanto, então ela estabelece um contraste, a relação aqui é de contraste, contrariando tal princípio, o princípio do Kant, prevalece na cultura brasileira concepções irracionais e infundadas, e aí eu colocaria um prevalecem, acerca das doenças mentais. Então ela está aplicando ao tema, tornando o repertório produtivo, maravilhosa. Como, por exemplo, e aqui ó, o como exemplifica, o por exemplo exemplifica. Uma dica, tanto o como quanto o por exemplo são exemplificativos. Não precisa dos dois não. Economiza, deixa um para usar depois. Por isso que eu não estou marcando de vermelho, não é um erro, mas eu estou marcando de roxinho. Uma sugestão, tá? Como, e deixo, por exemplo, para um outro momento do texto. A associação de problemas psicológicos à loucura e a necessidade de internação, e a noção equivocada, gosto muito do uso desse adjetivo, porque ela se posiciona em relação a essa noção, fortalece a competência 3, de que depressão pode ser tratada como uma tristeza passageira ou frescura é uma palavra meio informal, então, entre aspas. Diante disso, então ela está fechando o parágrafo, gostamos. Nota-se que pouco se sabe sobre saúde psíquica e. Então, pouco se sabe é a questão da falta de informação. Então, esse argumento foi retomado. E, além disso, porque ela tem que colocar esse segundo elemento, não há esforços suficientes por parte do poder público para mudar esse quadro, que seria a falta de atenção, que está ali em cima. Ó. Entretanto, eu vou ser muito sincera, eu não acho que esse argumento foi suficientemente desenvolvido. Tá? Então, para mim, isso daqui é uma falha argumentativa, para mim, isso daqui foi pouco desenvolvido. Ela não fala o que o governo deveria fazer e que não faz, quais são os sinais da negligência. Para mim, aqui é um argumento que não foi até o fim. Lembrando sempre que, se a Fabiana mandou esse texto para correção, é porque ela sabe que eu eventualmente posso dar com uma nota mais baixa do que o Enem. Vocês já viram isso acontecer aqui neste canal do YouTube. Não é nenhuma novidade para alguém que eu tendo a pesar um pouquinho a mão. E no final das contas, gente, eu acho que é o que vocês estão buscando neste canal. Vocês estão aqui pelas cenas de constrangimento e autoritarismo a que são expostos, né? Deixa aqui nos comentários em busca de que vocês estão assistindo a este canal. Além do 1000, né? O 1000, ok. Mas o que mais você está em busca nesse canal? O que você gosta nesse canal? O que você quer ver mais neste canal? Voltando. Então, vou ser muito sincera, vou tirar pontos de competência 3 dela aqui, beleza? Como consequência dessa alienação, então ela aponta que a relação é de consequência e ela, além de tudo, se posiciona em relação a isso. Ela chama de alienação e ela cumpre o projeto de texto. Tudo bonitinho de acordo com a introdução. Tem-se inúmeros prejuízos ao bem-estar do indivíduo e da população como um todo. Então ela vai problematizar. Isso porque, aí aqui tem uma certa polêmica se tem vírgula ou não, tá?
Na minha opinião, deveria ter, devido à função explicativa desse porquê. Tá? Mas no Enem isso não é um consenso, né? As pessoas não concordam com isso, então não se avalia essa estrutura. Isso, ou seja, isso que foi afirmado antes. Por quê? Diante da falta de informação, olha que bonitinho, na hora que ela põe a falta de informação, ela está criando uma ligação com o parágrafo anterior. Isso é uma forma de estabelecer coesão. E a habilidade da maioria para lidar com essa questão, ok, muitos se sentem desamparados e não procuram ajuda profissional. Aí eu perguntaria muitos quem? Muitos pacientes psiquiátricos, muitos indivíduos com sofrimento mental. Aqui eu fiquei achando que ficou faltando o sujeito de se sentem, tá? Ok. Aderindo a medidas equivocadas como a automedicação. Quem adere a alguma coisa. Automedicação é uma palavra feminina, então, para mim, tem que ter crase. Aderindo a medidas equivocadas como a automedicação quanto ao autoflagelamento, por exemplo. Tá? Se a gente fosse colocar uma palavra masculina. E aí a gente observa que ela cumpre o projeto de texto porque a automedicação é uma piora. Ok. Assim, porque ela está fechando o argumento, condições como a ansiedade, a síndrome de burnout, para deixar tudo bonitinho, caracterizada pelo estresse causado pelo excesso de trabalho e a depressão, podem ser agravadas. Cumpriu o projeto de texto. A gente está super feliz, porque ela tinha me falado lá em cima. Na introdução, ela tinha me avisado que ela ia falar desse agravamento. Olha aqui, ó. Pode prejudicar ainda mais o estado psíquico. Então, ela cumpre o projeto de texto, lembrando, projeto de texto estratégico sobe a nota lá na competência 3. Tranquilo? Então, um momentinho só, a professora precisa tomar um golinho d'água para a gente terminar essa correção aqui. E aí, gente, deixa eu perguntar. Vocês estavam com saudade de mim? Se você estava com saudade de mim, manda um oi sumida aqui nos comentários. Voltando. Beleza. Assim, condições como a ansiedade, a síndrome de burnout, aí ficou lindo o uso desse travessão, e a depressão podem ser agravadas, beleza? Desencadeando consequências drásticas, eu gosto do uso de adjetivos para dar um pouco mais de peso, como o suicídio, que, segundo a Associação Pan-Americana de Saúde, já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. Fechou com o dado ficou legal. Ter o dado não significa que ficou expositivo, o dado ali sintetiza o argumento. Segundo o desenvolvimento, ok. Agora a gente vai para a proposta de intervenção. Eu vou mudar a minha carinha de lugar só para eu não tampar a proposta de intervenção. Então, minha carinha foi para lá e, na verdade, o pé do texto foi para lá também. Beleza. Logo, porque eu estou concluindo, então todos os mecanismos coesivos estão no lugar, é necessário, então a gente está começando a usar as estruturas que indicam proposta de intervenção, mobilizar ações para combater o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Isso me parece ser o objetivo. Tá? Chatice, que é chatice minha, não é chatice do Enem. Eu não gosto quando os alunos copiam o tema igualzinho na redação. Eu acho deselegante. Mas assim, eu também acho, sei lá, deselegante usar pochete. As pessoas estão aí usando pochete. Nada contra, né? Elas nem pagam mais imposto do que eu, mas deveriam, né? Mas voltando, é deselegante, mas o Enem não tira ponto. Eu não gosto. Para tanto, então aqui é um mecanismo coesivo, retomando o objetivo anterior. O Ministério da Educação, vocês vão ver, eu estou com os dedinhos levantados aqui contando as coisas que são obrigatórias. O agente, Ministério da Educação, deve implementar a ação nas escolas, programas que ampliem as informações, porque ela tinha problematizado informação, deixa eu pôr um azulzinho aqui, porque ela cumpriu o projeto de texto, sobre as psicopatologias mais comuns, com o intuito de que sejam abandonados os mitos que tanto prejudicam as vítimas desse mal. Ela retoma os mitos e o prejuízo anteriormente apresentado.
em teoria, isso daqui é o objetivo. Vamos ver se ela vai pôr um detalhamento, porque se ela não puser um detalhamento, isso daqui seria um detalhamento por objetivo ou efeito do efeito. Isso deve ser feito. Então, ela retoma o isso por meio de eventos. Então, ela está indicando o meio. Então, já temos aqui, ó, objetivo, agente, ação e meio. Com palestras interativas e esclarecedoras, ministradas especialmente, Fabiana foi minha aluna, por psiquiatras e psicólogos. Porque na hora em que ela especifica os participantes, né, quem ministra essas palestras, ela está fazendo um detalhamento por especificação. E ela ainda faz uma frase de fechamento. Dessa forma, que não é obrigatório, tá, gente? Esse fechamento não é obrigatório. Dessa forma, será formada uma geração mais consciente, solidária e, consequentemente, mais saudável, tornando cada vez mais raros. Tenho certeza que ela foi minha aluna. Fabiana, deixa seu comentário aqui. Você foi minha aluna? Porque ela faz um truquezinho safado que eu ensino para vocês. Retomar o repertório sociocultural, principalmente, se possível, o da introdução na frase de fechamento da conclusão, tornando cada vez mais raros casos cruéis, como aí ela retoma a outra área do conhecimento que estava lá na introdução, o do antigo Hospital Mineiro, que é a outra área do conhecimento, número 1, tá? Então, corrigimos a redação toda de Fabiana. Eu vou ser muito sincera. Excelente redação. Entretanto, toda redação tem suas correções a serem feitas. Eu acho que essa redação merece 160 na competência 1, 200, 160 porque ela tem mais de 2 desvios gramaticais, 200 na competência 2, por quê? Quando eu estou corrigindo as redações dos meus alunos ou redações exemplares com os meus alunos em sala de aula física ou virtual, eu falo para eles que eu avalio na competência 2, 4 elementos. Se falou do tema, se o texto parece ser dissertativo argumentativo, se tem uma tese explícita no primeiro parágrafo e se tem pelo menos uma outra área do conhecimento produtivo. Fabiana fez tudo o que tinha que fazer, 200. Competência 3, dando essa olhada geralzona aqui, o único momento em que eu acho que ela poderia tomar um tiquinho mais de cuidado é nesse argumento. Eu vou até marcar ele de azul, que é a cor da competência, né? Número 3. Esse argumento aqui, na minha opinião, está pouco desenvolvido, tá? Então, o que poderia ter acontecido? Um corretor mais de boa deixaria aquela falha passar e daria 200. Um corretor um pouquinho mais chato pegaria e colocaria aqui uns 160. De resto, temos mecanismos coesivos dentro de todos os parágrafos e entre todos os parágrafos, marquei de laranja, e competência 5, ela faz uma proposta de intervenção que, além dos 5 elementos, objetivo, agente, ação, meio e detalhamento, ela ainda põe uma frase de gancho para a proposta, que é aquela primeira frase do quarto parágrafo, e põe uma frase de fechamento. Gancho e fechamento são facultativos, mas ela pôs porque ela está tirando onda. Na minha opinião, isso merece um 200. E assim, sendo muito sincera, gente, entendo completamente por que um corretor deu o 960 para ela. O 1000 eu já acho muito, sendo sincera. Eu acho que esse texto, corrigindo com a mão pesada, que não é a mão do Enem, isso daqui seria ou um 920 ou um 960, portanto, ela ficaria com um 940. Então, assim, não acho que eu fui tão chata. Foi um prazer ter estado com os senhores. Novamente, eu tava com saudades. Voltei. A mãe tá on. Peraí que eu vou dar até um zoom. A mãe tá on. Voltei. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários, por favor, o que você quer ver mais neste canal. Porque eu fiquei um tempo afastada e voltei com toda a energia. Foi um prazer. Um beijo e a gente se vê.